Olá, alunos do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a semana 5. Hoje nós vamos falar de triângulos, ainda na semana 5, tá? A semana 5 tem bastante conteúdo, então foi dividida a semana 5 para vocês não ficarem muito cansados, não ficar com muita informação, né? Então, triângulos. Todo mundo já conhece uma figura de triângulo, né? O triângulo é aquela figura que tem 3 lados, não é? Os triângulos são polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta, certo? Que possuem 3 lados. Então, o triângulo ele é formado por 3 segmentos de reta. Nos polígonos, os encontros dos segmentos formam vértices. Então, aqui, olha, esse segmento encontrou com o de baixo aqui, e formou o vértice, que é o ponto que formou o ponto C. Esse segmento encontrou com esse segmento, formou esse ponto aqui, no encontro dos dois segmentos, formou o ponto A. E aqui formou o ponto B. Então, no encontro de cada um, a gente chama de vértice, certo? Nos polígonos, os encontros dos segmentos formam os vértices, os ângulos internos e externos. Então, aqui, olha, quando esse segmento encontrou com esse, formou o ponto A, aqui formou o ângulo interno, e se eu prolongar esse segmento de reta, eu vou formar um ângulo externo, tá vendo? O ângulo interno é esse de azul, e o ângulo externo é esse amarelo, tá? Então, aqui, olha, aqui formou esse segmento, encontrou com o segmento AB, encontrou com o segmento BC no ponto B. E formou o ângulo interno e o ângulo externo, porque se eu prolongar o segmento AB aqui, olha, eu vou ter o ângulo externo, tá? Vocês perceberam aqui que se eu pegar a medida do ângulo interno e somar com a medida do ângulo externo, eu não vou ter 180 graus? Por quê? Porque não formou uma figura parecida com o transferidor, tá vendo? Isso daqui não é parecido com o transferidor? O transferidor ele é a metade da circunferência, né? Ele é uma semicircunferência, né? Se a circunferência inteira tem 360 graus, então a metade dela vai ser 180. Então, vocês viram que se eu pegar o ângulo interno, somar com o ângulo externo, eu vou ter 180 graus, olha, a medida de um transferidor. Qualquer ângulo interno somado com seu ângulo externo vai dar 180, olha, tá vendo? Formou o desenho de um transferidor. E vocês sabem que o transferidor a gente tem 180 graus, né? A medida do transferidor é 180. Olha, qualquer ângulo interno, se eu somar com o seu ângulo externo, vai dar 180 graus, tá vendo? O desenho de um transferidor, um mini transferidor aqui, né? Então, gente, todos os triângulos, eles são formados por segmentos de reta, eles são polígonos. Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de retas, né? Todo mundo conhece o triângulo, né? E todo triângulo, ele possui 3 lados, né? Então, a gente viu que nos polígonos, os encontros dos segmentos formam vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Se eu prolongar esse segmento BC aqui, eu vou formar um ângulo externo aqui, tá? Qualquer segmento que eu prolongar, eu vou formar um ângulo externo. E a gente viu que a soma do ângulo interno com seu ângulo externo dá 180 graus, porque formou o desenho de um transferidor, tá vendo? É só vocês lembrarem do transferidor, né? Que tem um desenho assim, o transferidor mede 180 graus. Agora a gente vai ver os tipos de triângulos. Os triângulos, gente, eles são classificados de acordo com quanto aos lados e quanto aos ângulos. Primeiro a gente vai ver quanto aos lados. Então, de acordo com a medida dos lados, a gente dá um nome para o triângulo. Por exemplo, triângulo equilátero são aqueles em que todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui, olha, fez um desenho aqui do triângulo equilátero. Aqui, esse lado mede A, esse lado mede A e esse lado mede A. Então, tem a mesma medida, certo? Portanto, se todos os seus lados têm a mesma medida, todos os seus ângulos internos também terão a mesma medida. Então, se os lados têm medidas iguais, os ângulos internos também terão medidas iguais. Então, esse ângulo mede 60, esse mede 60 e esse mede 60,
certo? 60 graus, tá? Então, no triângulo equilátero, todos os seus lados possuem a mesma medida, né? E se os lados possuem a mesma medida, os seus ângulos internos também terão a mesma medida. Agora, triângulos isósceles são aqueles que possuem dois lados com medidas iguais. Então, no triângulo isósceles, dois lados têm medidas iguais e um lado tem medida diferente. Aqui o desenho para vocês verem. Esse lado mede A, esse lado mede A e esse lado eu chamei de B, né? Então, a gente se representou por letras aqui, não por números, né? Então, esse mede A e esse mede A. Então, esse é igual a este. E este é diferente, que esse lado mede B, né? Então, a gente viu que no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. No triângulo isósceles, apenas dois lados são iguais, certo? Portanto, se dois lados são iguais, dois de seus ângulos internos terão a mesma medida. Então, se esse lado é igual a esse, então esse ângulo interno aqui, que eu chamei de alfa, vai ser igual a esse ângulo interno também, que é alfa. E esse é diferente, esse é beta, tá? Então, se eu tenho dois lados iguais, eu vou ter também dois ângulos iguais, certo? Então, que é o triângulo isósceles. Agora, o triângulo escaleno são aqueles em que todos os lados têm medidas diferentes, possuem medidas diferentes. Portanto, todos os seus ângulos internos também terão medidas diferentes, certo? O triângulo escaleno, ele não tem nenhum lado com medida igual, ó. Esse lado mede 4, o lado AB mede 4, o BC mede 8 e o AC mede 11. Aqui deu valores para os lados, certo? Se ele tem todos os lados com medidas diferentes, seus ângulos também são diferentes. Aqui, ó, o ângulo A mede 37 graus, o ângulo B mede 126 graus e o ângulo C mede 17 graus. Então, você viu que todos os ângulos são diferentes. Por quê? Porque no triângulo escaleno, se todos os lados têm medidas diferentes, os seus ângulos internos também serão diferentes, certo? Terão medidas diferentes. Agora, vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, os tipos de triângulos quanto aos ângulos, né? Então, a gente classifica ele de acordo com a medida dos lados e a gente classifica ele também de acordo com as medidas dos ângulos. Triângulo retângulo. Todos vocês conhecem o triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo são aqueles que possuem um ângulo interno reto. O que quer dizer ângulo interno reto? 90 graus. Olha aqui, ó. Triângulo retângulo, esse lado aqui formou com esse o ângulo reto, ó. Retinho, tá vendo que tá retinho? Quando essa semi-reta, quando esse segmento de reta uniu com esse segmento de reta embaixo, ele formou um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Então, toda vez que eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de triângulo retângulo. Retângulo, por quê? Porque é um ângulo reto, possui um ângulo reto, tá? Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, ele é chamado de acutângulo se todos os seus ângulos internos são agudos. O que são ângulos internos agudos? São ângulos agudos são ângulos maiores que zero e menor que 90. São os ângulos menores que 90 graus. Então, toda vez que o triângulo possui ângulo, todos os seus ângulos internos forem menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Por exemplo, aqui, olha, esse triângulo aqui, ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque esse lado mede, esse ângulo mede 60 graus, o outro ângulo mede 40 graus e o outro mede 80. Então, ele tem todos os seus ângulos menores que 90 graus, não é? Todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Então, quando ele tem todos os seus ângulos internos menores que 90 graus, eles são chamados de triângulo acutângulo, tá? Então, triângulo acutângulo, porque os seus ângulos internos são menores que 90 graus, tá? Então, isso aqui é a classificação do triângulo quanto ao ângulo. Não estou olhando o lado, eu estou olhando o ângulo, tá? Para classificar ele. Triângulo obtusângulo. Obtusângulo é quando possui um dos seus ângulos internos obtuso. Quando ele tem um dos seus ângulos internos obtuso. O que é ângulo obtuso?
é maior que 90 graus e menor que 180. Então, quando ele tem um dos seus ângulos internos obtuso, ele é chamado de obtusângulo. Se um dos seus ângulos internos for maior que 90 e menor que 180. Então, olha, eu tenho esse ângulo aqui que mede 130 graus. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é chamado de triângulo obtusângulo, certo? Agora, vamos para as atividades. A gente vai aplicar agora esses conceitos que a gente viu nas atividades, tá? Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Qualquer triângulo que a gente... Isso é qualquer tipo de triângulo. Pode ser ele equilátero, escaleno, isósceles. A soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Calcule o valor de x e y nos triângulos abaixo. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e medidas dos lados. Então, vamos lá. Eu tenho esse triângulo aqui e eu sei que a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Pediu para calcular o valor de x e y nos triângulos abaixo. Então, aqui, esse ângulo mede 90 graus. Esse ângulo mede 30 graus e esse eu não sei, chamou de x. Eu quero achar esse valor do x. E eu sei que se eu somar os seus ângulos internos, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, vamos somar os ângulos internos. Então, eu tenho esse ângulo que eu não sei, que eu chamei de x, mais este ângulo que é 90 graus, mais 90, mais esse ângulo que é 30 graus. Se eu somar os três ângulos, eu vou ter uma medida de 180 graus, né? Que é igual a 180. Então, agora, vamos no primeiro membro, formou agora uma equação do primeiro grau, né? No primeiro membro, eu tenho x mais 90 mais 30, e no segundo membro, eu tenho 180. Lembre que é primeiro membro? É o que eu tenho antes do sinal de igual. Segundo membro é o que eu tenho depois do sinal de igual, certo? Então, a gente pode somar agora 90 mais 30 que estão aqui no primeiro membro. Né? Eu não posso somar x mais 90. Por quê? Porque eu só posso somar x com x, número sem letra com número sem letra. Então, tem outro x para eu somar aqui no primeiro membro? Não. Então, eu vou repetir ele. E agora esse 90, ele não tem letra. Tem outro número que não tem letra no primeiro membro, que é o 30. Então, vamos somar 90 mais 30, 120, certo? Que é igual a 180. Agora, eu quero achar o valor do x. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro? Ó, x mais 120. Lembrando que no primeiro membro é o que eu tenho, o primeiro membro é o que eu tenho antes do sinal de igual. E o segundo membro é o que eu tenho depois do sinal de igual, certo? Então, no primeiro membro aqui, eu tenho x mais 120. Para achar o valor do x, eu vou ter que deixar ele sozinho. E vou ter que tirar o 120 daqui. Aí, eu tirando o 120, ele vai para o segundo membro, certo? Não posso desaparecer com ele, não. Ele vai para o segundo membro. Então, vamos deixar o x sozinho, igual a... O 180, ele já está no segundo membro, então eu vou repetir ele. Porque ele está depois do sinal de igual, ele vai continuar depois do sinal de igual. O 120, eu tirei ele do primeiro membro, então eu vou passar ele para cá. Então, sempre ele passa com a operação inversa. Aqui ele não está somando. O que é o inverso de somar? Subtrair. Então, 180 menos 120. Agora, a gente vai calcular 180 menos 120. Então, x é igual a 180 menos 120 dá 60 graus. Não é grau, não é o ângulo que a gente está procurando? Então, é grau, não é? Então, qual que é o valor do x? 60 graus. Então, vou colocar ele até de outra cor aqui para destacar ele, tá? Então, achamos o valor do x. Depois que a gente achou o valor do x, a atividade está pedindo outra coisa. Olha, depois que a gente achar o valor dele, classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e medida dos lados. Então, o x mede 60 graus, não é?
Esse ângulo aqui, ele mede 90. Esse ângulo, ele mede 30. Vocês viram que cada um dos ângulos, eles têm medidas diferentes, não é? Medidas diferentes. Só que a gente viu também, ó, se cada um dos ângulos tem medidas diferentes, então os seus lados também vão ter medidas diferentes, viu? Eu não tenho aqui a medida dos lados, mas eu sei se cada um desses ângulos tem uma medida diferente, é porque seus lados também têm medidas diferentes. Então, quando eu tenho um triângulo com todos os 3 lados com medidas diferentes, a gente chama de triângulo escaleno. Então, ó, ângulos com medidas diferentes é triângulo escaleno, tá? Depois vocês dão uma revisada aqui nos conceitos de triângulos ali. Então, triângulo escaleno, por quê? Porque ele tem os lados com medidas diferentes. Agora, vamos ver a classificação dele quanto aos ângulos. A gente viu que tem um ângulo reto aqui, ó. Não formou um ângulo reto de 90 graus? Quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. Então, esse triângulo é um triângulo escaleno e triângulo retângulo, certo? Opa. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus. Um ângulo... Opa. Tem que colocar aqui, ó. Então, esse triângulo é um triângulo escaleno e triângulo retângulo, certo? Ele é escaleno por quê? Porque ele possui todos os lados com medidas diferentes. E ele é um triângulo retângulo por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Aí vocês vão me perguntar, como que eu sei que ele tem todos os lados com medidas diferentes se eu não tenho as medidas dos lados? Eu sei por quê? Porque cada ângulo aqui ele tem medida diferente. Esse ângulo mede 90, esse ângulo mede 30 e esse ângulo que é o x, a gente achou o valor dele que mede 60 graus, certo? Se cada ângulo tem medida diferente, então todos os lados também vão ter medidas diferentes, certo? Se todos os ângulos têm medidas diferentes, os lados também têm. Então, lados com medidas diferentes a gente chama de triângulo escaleno, quando tem todos os lados com medidas diferentes. E como eu tenho um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo escaleno e um triângulo retângulo, certo? Vamos para mais uma atividade aqui. Achar o valor do x e y aqui, ó. Aqui eu tenho x e tenho o y para achar, certo? Então, vamos aqui onde que a gente tem os valores já. Eu sei que esse ângulo externo aqui me deu o valor dele. Deu que ele mede 120 graus, não é? Então, e esse ângulo interno mede y, que eu não sei que eu vou procurar. Eu sei que se eu somar esse ângulo externo com esse ângulo interno, ele vai ser igual a quanto? Ó, não formou a medida de não formou o desenho de um transferidor, não é? Então, ele vai medir quanto? Quanto que mede um transferidor? 180 graus, não é? Então, se eu somar 120 mais y, se eu juntar esse ângulo externo com esse ângulo interno, eu vou ter a medida de 180 graus. Então, para achar o y aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 120 mais o y, que é igual a 180, né? Que a gente viu que sempre quando você pegar um ângulo externo, somar com seu ângulo interno, ele vai dar 180 graus, tá? Agora, se eu quero achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. Y igual. O 180, ele vai continuar no segundo. Ele está depois do sinal de igual. Ele vai continuar depois do sinal de igual. Então, eu vou repetir ele. E o 120, ele estava no primeiro membro. Só que eu tirei ele daqui para deixar o y sozinho no primeiro membro. Então, ele vai passar para o segundo membro. Ele vai passar para depois do sinal de igual. Se ele muda de membro, ele passa com o sinal contrário. Aqui ele está positivo, ele vai passar menos 120, certo? E agora, y é igual, agora a gente vai resolver 180 menos 120.
180 menos 120, 60 graus. Então, achamos o valor do y, que é 60 graus. Agora, eu vou achar o valor do x, né? Eu vou achar o valor do x porque eu não tenho o valor dele. Eu já tenho o valor do y, eu sei que é 60. Eu sei que se eu somar o ângulo x, ele é um ângulo interno, tá vendo? Ele é um ângulo interno. Eu sei que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180, não é? Aqui já falou, ó. A atividade já falou, em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180, em qualquer triângulo que for. Então, se eu somar os ângulos internos aqui, eu vou ter 180. Então, se eu somar x mais o y, que eu achei o valor dele, que ele mede quanto? 60, mais esse ângulo aqui, que mede 15, vai ser igual a 180 graus, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho no primeiro membro, eu tenho x mais 60 mais 15, né? X mais 60 mais 15. O 60 com 15 eu posso somar porque eles não possuem letras. Então, número sem letra com número sem letra eu posso somar. O x, não tem outro x para somar aqui no primeiro membro. Então, eu vou repetir o x e eu vou somar 60 mais 15, que vai dar 75, que é igual a 180. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? X mais 75 e no segundo membro, 180. Para achar o x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho no primeiro membro? Não, eu tenho 75 junto com ele. Então, eu vou tirar o 75 daqui. Então, vou colocar x é igual a... Vou repetir o 180. Primeiro, a gente repete o que já está no segundo membro, que é o 180. E vou passar o 75 para lá, depois o sinal de igual. Porque eu tirei ele daqui, ele não pode sumir, desaparecer. Ele tem que ir para algum lugar, né? Então, ele vai para o segundo membro, que é depois do sinal de igual. Sempre quando eu mudo ele de membro, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso? Aqui ele não está somando? O que é o inverso de somar? Subtrair menos 75, certo? Aí a gente vai fazer agora a conta. Olha, x é igual a 180 menos 75, que vai ser igual a 105 graus, certo? Achamos o valor do x. Então, já achamos o valor do x e achamos o valor do y. Outra maneira que tinha para vocês acharem o valor do x aqui, gente, ó, eu tenho a medida do ângulo externo, que é 75, e tenho a medida do ângulo... Ficaria até mais fácil de vocês acharem desse jeito, ó. Eu tenho a medida do ângulo externo, que é 75, e tenho a medida do ângulo interno, que é x. Se eu somar x mais 75, o ângulo interno mais o ângulo externo, tem que dar quanto? 180 graus, não é? Aí vocês acham também, tem outra maneira. Agora, pediu, além de achar o valor do x e do y, pediu para também classificar os triângulos quanto à medida dos seus ângulos e a medida dos seus lados. Vamos classificar quanto à medida dos seus lados primeiro. A gente viu que esse ângulo do x mede 105 graus, o y mede 60 graus e aqui esse ângulo mede 15 graus, que já me deu. Cada ângulo tem uma medida diferente, não é? Quando eu tenho triângulos com ângulos com medidas diferentes, provavelmente os seus lados também terão medidas diferentes. Eu não tenho a medida dos lados aqui, mas eu sei se os ângulos têm medidas diferentes, seus lados também vão ter medidas diferentes. Então, como que a gente chama o triângulo com lados com medidas diferentes? Triângulo escaleno. Escaleno. Então, esse triângulo é um triângulo escaleno, porque tem os lados com medidas diferentes, e além dele ser um triângulo escaleno, vamos ver quanto à medida dos seus ângulos. A gente viu que seus ângulos são diferentes também, não é? E eu tenho um ângulo que é 105 graus. Ele é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180.
Então, como que a gente chama o triângulo quando ele possui um ângulo maior que 90 graus e menor que 180? Quando eu tenho um ângulo maior que 180, maior que 90 graus e menor que 180, a gente chama de ângulo obtuso. Então, se esse triângulo possui um ângulo obtuso, então ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, ele é um triângulo escaleno e obtusângulo, certo? Por quê? Porque ele possui um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, que é o 105 graus, certo? Agora vamos para a letra C. A letra C, eu tenho aqui o ângulo externo, 120, né? Tem esse ângulo interno que eu chamei de Y e esse ângulo que é X e o ângulo interno de 60 graus. Aqui, vamos achar, ó, dentro desse triângulo, a gente tem dois ângulos internos que a gente não sabe a medida deles, que é o X e o Y, né? Então, mas aqui de fora, a gente tem a medida do ângulo externo, que é 120 graus, né? Eu sei que se eu pegar a medida do seu ângulo externo, somar com a medida do seu ângulo interno, vai dar quanto? 180 graus, não é? Olha, se eu pegar 120, juntar com a medida do ângulo interno aqui, que é y, não formou o desenho de um transferidor, não é? Que é 180 graus. Então, se eu pegar 120 mais y, vai ser igual a 180 graus. Então, vamos achar o y, 120, opa. Se souber fazer sem fazer a continha, pode fazer, tá? Só ver o quanto que falta aqui no y para inteirar 180. Então, 120 mais y é igual a 180, tá? Por quê? Porque formou o desenho de um transferidor, ó. E toda vez que eu tenho um ângulo externo, somando com o seu ângulo interno, ele dá 180 graus, tá? Para achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro? Ó, o primeiro membro é o que está antes do sinal de igual. 120 mais y. Então, o y não está sozinho no primeiro membro. Eu tenho 120 junto com ele. Então, eu vou tirar o 120 daqui para deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Y é igual, repito que já está no segundo membro, que é o 180, ele vai continuar no segundo membro. E o 120 eu vou passar ele para cá, né? Ele estava no primeiro membro, tirei ele daqui para deixar o y sozinho e vou passar ele para o segundo. Se ele está positivo, ele vai passar negativo, menos 120. Então, agora é só resolver 180 menos 120. Então, y é igual a 180 menos 120, 60 graus. Achei a medida do y, que é 60 graus, certo? Pronto, se o y é 60, agora fica fácil de achar o x, ó. O y é o ângulo interno, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? 180 graus, não é? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, então é só eu somar aqui, ó, o x, que eu não tenho o valor dele, que eu estou procurando. Opa. Só que eu vou tirar ele de vermelho aqui. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Então, eu vou somar os ângulos internos dele, que é o x, que eu não sei, que eu estou procurando, mais o y, que eu já achei o valor dele aqui, que mede quanto? 60, mais a medida desse ângulo que eu tenho aqui, que é 60. Se eu somar todos os três ângulos de um triângulo, os três ângulos internos de triângulo, vai dar quanto? 180, certo? 180. Então, agora a gente vai ver, olha, o que eu tenho no primeiro membro? X mais 60 mais 60. O que eu tenho no segundo membro? 180. Lembrando que o primeiro membro que eu tenho antes do sinal de igual e o segundo membro que eu tenho depois do sinal de igual, tá? No primeiro membro, eu posso somar 60 mais 60, não pode? Porque número sem letra com número sem letra, a gente pode somar. Agora, eu posso somar x mais 60? Não, porque o 60 ele não tem letras. Então, eu só posso somar x com x.
número sem letra com número sem letra. Não tem outro x para somar no primeiro membro, então eu vou repetir ele. 60 mais 60, 120. Igual a 180. Agora, para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro? X mais 120. Então, para deixar ele sozinho, eu vou ter que tirar o 120 daqui. Então, eu vou tirar o 120. Opa. Vou diminuir aqui essa figura que está me atrapalhando aqui, tá, gente? Então, eu vou tirar o 120 daqui. X é igual a... E o x vai ficar sozinho. O 180, ele já está no segundo membro, então eu repito ele. 180. O 120, eu tirei ele daqui do primeiro membro. Ó, no primeiro membro agora eu só tenho o x, certo? Então, se eu tirei o 120 daqui, ele tem que ir para algum lugar. Então, ele vai para o segundo membro, que é depois do sinal de igual. Se ele muda de membro, ele muda com a operação contrária, que ele está somando, ele vai passar subtraindo. Menos 120, certo? Então, o 120 estava antes do sinal de igual, ele passou para depois do sinal de igual. E agora eu vou resolver 180 menos 120. Então, opa. X igual 180 menos 120, 60 graus. E 60 graus, tá? Então, achamos o valor do x. Vou colocar ele de vermelho aqui para destacar que a gente achou o valor dele. Então, já achei o valor do y, já achei o valor do x, né? Então, o que está pedindo a atividade? Está pedindo para achar. Calcule o valor de x e y nos triângulos abaixo. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e a medida dos lados. Então, vamos lá. A gente viu que o x mede 60 graus, o y mede 60 e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus também. Então, todos os ângulos internos desse triângulo, eles têm a mesma medida, que é 60 graus. Se todos os ângulos internos têm a mesma medida, também todos os seus lados vão ter a mesma medida, certo? Como que a gente chama um triângulo que tem todos os lados com as medidas iguais? Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha ali. Quando eu tenho um triângulo com todos os lados com medidas iguais, a gente chama de triângulo equilátero. Só vocês pensarem que vem de igual, equilátero, porque tem todos os lados com medidas iguais. Agora, vamos ver quanto aos ângulos. Quando eu tenho todos os ângulos, os ângulos, agora a gente vai ver a medida dos ângulos. Todos os ângulos desse triângulo, ele mede 60 graus, olha. Esse mede 60, o valor do x a gente viu que deu 60, e o valor do y também 60. Então, eles são ângulos menores que 90 graus. Eu tenho todos os ângulos aqui, são menores que 90. Quando o triângulo tem todos os ângulos menores que 90 graus, a gente chama de triângulo acutângulo. Então, ele é o triângulo equilátero e acutângulo, porque vem de agudo. Acutângulo vem de agudo. Todos os seus ângulos são ângulos agudos. Que são ângulos agudos? Maior que 0 grau e menor que 90. Então, esse triângulo é um triângulo equilátero, porque possui todos os seus lados com as medidas iguais, e acutângulo, porque possui todos os seus ângulos são agudos, menores que 90 graus, tá? A gente sabe que tem todos os lados com as medidas iguais, por quê? Porque se os seus ângulos têm medidas iguais, se todos os seus ângulos internos têm medidas iguais, os seus lados também vão ter medidas iguais, certo? Vamos para mais um aqui. Aqui, esse triângulo aqui, ele tem todos os ângulos internos medidos x, né? Esse ângulo mede x, esse ângulo mede x e esse ângulo mede x, né? E agora, como que a gente faz? Eu só tenho x aqui. Como que eu vou achar o valor do x? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu somar x mais x mais x, vai ser igual a 180, não é?
Então, agora eu posso somar x, né? Todos os x aqui. Então, 1x mais 1x, 2x. 2x mais 1x, eu tenho 3x aqui, né? É igual a 180. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? O que eu tenho junto com ele aqui? 3x. No primeiro membro eu tenho 3x. O 3 está junto com ele, então eu tenho que tirar o 3 daqui para ele ficar sozinho. Então, eu vou tirar o 3 e o x vai ficar sozinho no primeiro membro. X é igual. Vou repetir o 180, que já está no segundo membro, ele vai continuar. E esse 3 eu vou passar para o segundo membro. Com qual operação que ele está fazendo aqui? Ó, 3x, ele está multiplicando o x. Né? Quando eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, é como se estivesse multiplicando. Então, toda vez que eu mudo de membro, ele passa com a operação inversa. Então, ele estava antes do sinal de igual, ele vai para depois do sinal de igual, então ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço de divisão e vou dividir por 3. Opa. Tirar assim. Quanto que é 180 dividido por 3? Então, x vai ser igual a 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, o x mede 60 graus. Então, aqui eu só tenho o x que eu estava procurando, aqui eu não tenho o y. Então, ó, se esse ângulo mede 60, esse também mede 60, que todos os três ângulos eu chamei de x, então esse mede 60 e esse também mede 60. Todos os ângulos com medidas iguais, seus lados também vão ter medidas iguais, não é? Porque quando eu tenho todos os ângulos internos de um triângulo com medidas iguais, os seus lados também têm medidas iguais. Como que eu chamo um triângulo com medidas iguais? Com todas as medidas iguais. Quando os seus lados são iguais. Triângulo equilátero. Quando eu tenho todos os lados com medidas iguais. Equilátero. E quando todos os seus ângulos medem 60. Todos os seus ângulos têm uma medida menor que 90 graus. Né? Então, eu chamo, quando eu tenho um ângulo com a medida menor que 90 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo agudo. Então, um triângulo com todos os ângulos agudos, com todos os ângulos medindo menos que 90 graus, a gente fala que esse triângulo ele é acutângulo. Então, ele é equilátero e acutângulo. Por quê? Porque tem todos os ângulos com medida menor que 90 graus, tá? Agora o último aqui, tá, gente? Tá acabando. Então, olha, nesse daqui eu tenho os triângulos, o triângulo com a medida dos seus ângulos, com a medida de dois ângulos internos dele. Esse ângulo interno mede x e esse ângulo interno mede x mais 10 graus. E eu não tenho a medida desse ângulo interno. Olha, vou até fazer o ângulo aqui para vocês verem. Eu não tenho a medida desse ângulo interno aqui, ó. Vou virar ele aqui. Então, a medida desse ângulo interno eu não tenho, certo? Mas eu vou achar ele. Por quê? Porque eu não tenho a medida desse ângulo, mas eu tenho a medida do ângulo externo dele, que é 110, né? Tinha que fazer ele menor aqui, mas eu não consigo, viu, gente? Não consigo fazer ele menor. Aqui, mais ou menos. Tá mais ou menos. Então, olha. Eu tenho a medida do ângulo externo dele. O ângulo externo dele mede quanto? 110 graus. Se eu pegar e somar a medida do ângulo externo com a medida desse ângulo interno, vai dar quanto? 180 graus. A gente viu que o ângulo interno somado com seu ângulo externo é igual a 180 graus. Como eu não tenho a medida desse daqui, eu vou chamar ele de y, tá? Porque o x eu já tenho aqui para achar, então eu vou chamar esse que eu estou procurando aqui, eu vou chamar ele de y. Então, eu sei que se eu pegar o y, que é o ângulo interno, mais o seu ângulo externo aqui, que é 110, vai ser igual a 180 graus, né? Que vai formar o desenho de transferidor. O meu não ficou parecido, não, porque eu não consegui fazer esse desenho certinho
senão fica aparecendo com a medida de transferidor, tá? Que é 180 graus. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Eu tenho y mais 110. E o que eu tenho no segundo membro? 180, né? Primeiro membro que vem antes do sinal de igual, segundo membro depois do sinal de igual. Para achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, o que eu tenho junto com ele no primeiro membro? O 110. Então, eu vou tirar o 110 daqui, vai ficar y igual. Vou repetir o 180, que já está no segundo membro. Ele já está depois do sinal de igual, ele vai continuar depois do sinal de igual, porque ele não tem letra, né? Então, os números que não tem letra, a gente deixa no segundo membro. E o 110, como ele não tem letra, ele vai para o segundo membro, certo? Então, ele está somando, ele passa com a operação contrária, que é subtrair, menos 110. 180 menos 110 vai dar, então, y é igual a 180 menos 110, 70. Y é igual a 70 graus, que o y eu chamei desse ângulo aqui que a gente não sabe, né? Então, eu já achei esse ângulo interno. Agora, eu tenho que achar o valor do x que eu estou procurando. Vou destacar esse y igual a 70, eu vou colocar de vermelho. Agora, eu tenho que achar o valor do x que eu estou procurando. Então, eu sei que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, vai dar 180, né? A gente viu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180. Então, vamos somar aqui. Vamos somar os ângulos internos agora. Eu tenho esse ângulo interno, que é x, mais esse ângulo interno, que é x mais 10. X mais 10. Deixa eu tirar esse x de mais. Tenho esse ângulo interno, que eu não tinha ele, achei ele que ele é 70, né? Por quê? Porque se eu somar ele com 110, vai dar 180, né? São 70 mais 110, 180. Então, esse ângulo que mede 70. Que é igual a 180 graus, certo? Então, somei todos os ângulos internos, os 3 ângulos internos desse triângulo, para achar o valor do x. E eu sei que a soma é igual a 180. Agora, no primeiro membro, gente, eu tenho x mais 10 mais 70, não é? Então, eu posso somar x com x, eu posso somar. Número sem letra com número sem letra, eu posso somar também. Então, x mais 1x, 2x. Mais o 10, ele não tem letra. Tem outro número que não tem letra no primeiro membro, ó. No primeiro membro, antes do sinal de igual. Tem o 70, né? Então, 10 mais 70, 80. Que é igual a 180. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? No primeiro membro, eu tenho 2x mais 80. Para achar o valor do x, o meu objetivo é deixar ele sozinho no primeiro membro, certo? Ele está sozinho no primeiro membro? Não. Tem o 2 com ele aqui e tem o 80. Então, primeiro eu vou passando de 1 em 1. Primeiro eu passo o que não está acompanhando o x, que é o 80, certo? Que está sem letra. Então, passo o 80 para lá primeiro. Então, eu vou deixar o 2x igual, deixei o 2x sozinho no primeiro membro. Repito o 180, que já está no segundo. O 80 eu tirei ele do primeiro membro, ele vai passar para o segundo. Se ele está somando, ele passa com a operação inversa, que é subtrair, menos 80. Então, eu vou resolver agora 180 menos 80. Então, eu vou repetir 2x igual 180 menos 80 dá 100, não é? Agora, o que eu tenho no primeiro membro? 2x. O x está sozinho? Não ainda. O 2 está junto com ele, não é? Então, eu vou tirar o 2 daqui e vou deixar o x sozinho. Então, x é igual, repito o que já tem no primeiro membro, que é o 100. Vou repetir o 100. E o 2, ele está fazendo qual operação com o x aqui? Ele está multiplicando. Então, eu tirei o 2 daqui, ó. O x agora está sozinho. Então, ele vai para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele passa com o inverso, operação inversa. O que é o inverso da multiplicação? Divisão, vou dividir. 100 dividido por 2. Então, x é igual a 100 dividido por 2 dá 50. Então, o x, ele mede 50 graus.
Então, pediu para achar o valor do x e o valor do y. Achamos, né? O x mede 50 graus. Agora, além de achar o valor do x e o valor do y, pediu para classificar os ângulos de acordo com a medida dos... Os ângulos não, os triângulos, de acordo com as medidas dos ângulos e medida dos lados. Então, olha, vamos ver. Esse ângulo mede 50, porque o x a gente achou o valor dele, mede 50. Então, se esse ângulo mede x, então esse ângulo mede 50 graus. Esse ângulo, ele mede x mais 10. O x não é 50? Então, 50 mais 10, 60, né? Então, esse ângulo mede 60, esse mede 50 e esse mede o valor que a gente achou do y aqui, que é 70, né? Então, cada ângulo, ele tem uma medida diferente. A gente viu que cada ângulo interno dele tem uma medida diferente. Então, não tem nenhum ângulo com medidas iguais. Se todos os ângulos têm medidas diferentes, os seus lados também vão ter medidas diferentes, né? Como que a gente chama o triângulo quando os lados têm medidas diferentes? Triângulo escaleno, tá? Escaleno quando todos os lados têm medidas diferentes. E a gente viu que todos os ângulos internos desse triângulo medem menos que 90, olha. Esse ângulo mede 50, que é menor que 90. Esse ângulo mede 60, que é 50 mais 10, 60. E esse mede 70. Então, quando eu tenho um triângulo com todos os ângulos internos medindo menos que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. Então, esse triângulo, ele é um triângulo escaleno e um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos são menores que 90 graus, certo? Então, ele é chamado de triângulo escaleno. Vou colocar de vermelho, porque as medidas dos seus lados são diferentes. E também triângulo acutângulo, porque todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus, tá? Como que eu sei que ele tem os lados com medidas diferentes? Porque se eu tenho todos os ângulos internos têm medidas diferentes, esse mede 50, esse mede 60 e esse mede 70, são medidas diferentes, não é? Então, seus lados também vão ter medidas diferentes. Um triângulo que eu tenho todos os lados com medidas diferentes, eu chamo de triângulo escaleno, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Até mais. Tchau. Oi, João. Tem alguma dúvida aí?